Josué, capítulo 1, versos 6 e 7. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Seja forte, verso 7, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero te agradecer por estarmos aqui. Te agradecer porque os nossos corações estão à tua disposição essa noite. Que o teu Espírito Santo flua de dentro para fora. E que faça com que a tua palavra trabalhe em nós. Cada um de nós. Estamos aqui por tua causa. Estamos aqui pelo Senhor. Entendendo, ó Deus, o propósito de tudo isso, Pai. Entendendo o propósito de tudo que o Senhor fez por nós e em nós. Te agradecemos, Pai, porque nada tem nos faltado. Te agradecemos em nome de Jesus. O tema da minha palavra hoje, querido, é coragem para seguir. E a coragem que deve existir dentro de nós, de nós que seguimos o Senhor, querido, ela é uma coragem que não pode ser baseada em sentimentos ou em expectativas de receber alguma coisa. Porque praticamente ela vai nos definir. É uma coragem que deve existir baseada em um propósito. Porque é essa coragem que vai nos levar a fazer as coisas certas de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente fizer isso, a gente não vai se importar com o que as pessoas do mundo, ou o príncipe desse mundo, que é Satanás, vão nos cobrar. É a coragem de fazer aquilo que Deus quer, sem temer. E quando a gente se posiciona, querido, dentro dessa coragem, o Senhor nos promete guardar, o Senhor promete que Ele vai nos sustentar e vai nos salvar em Cristo e por Cristo. E é interessante porque ela tem que ser baseada justamente nesse propósito. Por quê, querido? Porque só baseado em um propósito é que essa coragem vai se diferenciar da coragem das pessoas que estão longe da palavra de Deus. Preste atenção. A coragem que as pessoas que estão longe ou não estão vivendo a palavra de Deus têm, é uma coragem que é medida pela probabilidade da dor que ela vai ter que viver. E aí ela vai medir isso. Para daí em diante,
ela ter alguma atitude, porque ela vai avaliar, porque pode ser uma dor física ou pode ser uma dor mental. É assim que as pessoas lá fora trabalham a sua coragem. Mas conosco, querido, não é assim. O fato é que nós precisamos de coragem, querido, tanto para proclamar ou para preservar a verdade de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. E foi assim antes, e não é agora que vai ser diferente. Os nossos irmãos tiveram que viver com coragem. Isso é tão interessante que o próprio Jesus prometeu, querido, que nesse preservar dessa verdade, ou nesse proclamar dessa verdade, nós teríamos resistências, nós teríamos dificuldades. Preste atenção que fala Mateus 24:9, não abra, olha o que ele diz: então vocês serão perseguidos, então vocês sofrerão tribulações, e aí vocês serão odiados por todas as nações, por amor do meu nome, ou, em alguma versão que você tenha, por causa do meu nome. Ele prometeu isso. E só esse pequeno verso, querido, ele já confronta a nossa vida. Sabe por quê, amados? Ninguém quer ser odiado. Principalmente por causa de Bíblia. Ninguém quer ser. Na realidade existe um monte de pessoas hoje escravas do agradar todo mundo. Eu digo isso em relação à verdade. Agora preste atenção. Quem você pensa que é para pensar assim? Se nem Cristo pensou dessa forma. Então quem somos nós nesse processo? Amados, todas as vezes que você poupa alguém da verdade, seja uma verdade moral, seja uma verdade social, ética ou cristã, você está aleijando essa pessoa e condenando ela e não salvando. E aí, algumas pessoas julgam que isso é amor. E aí, o que é o amor? É eu aceitar tudo e acolher. Amado, isso é um erro. E eu estou falando com cristãos, então isso é antibíblico. Leia a Bíblia pelo menos uma vez. Não fique só com as coisas que eu falo aqui. Querido, preste atenção. Amor é você mostrar o caminho certo, ainda que isso venha fazer você e a outra pessoa sangrar. Nem Deus age assim. Então você é maior que Deus? Você não é melhor que Deus. Então tenha coragem e se coloque no seu lugar. Porque é isso que Deus espera, querido. E nós temos que entender que para ser um verdadeiro cristão, isso vai exigir coragem de nós. E nós precisamos ter, querido. Sabe por quê? Porque quando eu não a tenho, na realidade tudo que eu faço sem ela é desonrar o nome de Cristo. Se é que isso é importante para você. Deixa eu frisar isso. Se honrar o nome do Senhor é importante para você, então talvez seja uma preocupação que você tenha. E é covardia você querer falar uma verdade segura, ou uma verdade que é confortável,
para se falar. É covardia, querido. Martim Lutero disse uma coisa que eu coloquei aqui, e é verdade ainda hoje. Olha o que ele diz: se eu professo com a voz mais alta e exponho da forma mais clara cada porção da verdade de Deus, menos ou principalmente aquele pequeno ponto em que o mundo e o diabo estão dominando e trabalhando, querido, então eu não estou confessando Cristo. Aí antes dele, Paulo vem para Timóteo e diz: Timóteo, presta atenção, Deus não nos deu um espírito de covardia. Timóteo era discípulo de Paulo. E aí você pode pensar, você pode ouvir isso e pensar: poxa, pastor, mas espera aí, é muito fácil o senhor falar essas coisas. O senhor não conhece minha família. O senhor não conhece meu ambiente de trabalho. O senhor não conhece as pessoas com quem eu estudo. O senhor não conhece as minhas dores. O senhor não conhece a minha vida. E amados, pode ser que realmente você não esteja errado. Isso pode ser uma verdade. Agora tem um ponto. Eu conheço o Deus que você serve. E eu sei o que Ele fez por você. É por isso que eu digo para você: tenha coragem. Tenha coragem de se posicionar. Tenha coragem de assumir aquilo que Deus tem para você. Mas como? Como ter essa coragem, querido? E aí eu quero que você considere algumas sugestões essa noite. A primeira delas é que primeiro você pare de brincar de ser Deus. Pare de brincar de ser Deus. Poxa, quando é que isso acontece na minha vida? Amados, quando Ele manda você fazer de um jeito e você decide fazer de outro jeito. Quando Ele manda você falar de acordo com a palavra dEle, mas aí você decide falar do seu jeito. Uma coisa que eu quero que você entenda nesse ponto é que Deus escolheu você, não foi para você decidir, mas para você obedecer. Esse é o ponto, querido. Amados, quantos de nós já passamos por essa situação de você estar conversando com alguém e aí o Espírito Santo traz a verdade até você, dá até o versículo. Aí vem aquele pensamento: não, eu não vou falar assim não, senão essa pessoa vai ficar magoada comigo. Amado, seja sincero essa noite. Você crê que realmente isso foi o Espírito Santo na sua vida? Você crê que foi Deus que fez desse jeito? Nós precisamos parar para pensar essas coisas, querido. E aí sabe o que nós fazemos? Nós acreditamos nessa mentira e decidimos fazer ou falar do jeito que nós achamos que é certo. O que nós não percebemos é que com essa atitude você está dizendo o seguinte: Deus, presta atenção, o seu jeito não vai funcionar, então eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou fazer desse jeitinho. E aí, querido, sabe qual é a maior ousadia? Você chega até a pensar que você está agindo com amor, quando na realidade, presta atenção, querido, isso é sério, você está sendo guiado por um espírito de engano. Senão tudo que a gente faz aqui, se colocar a palavra amor, pronto. Está santificado. É igual a palavra gospel. Coloca a palavra gospel em qualquer lugar, santifica o negócio. E não funciona assim, querido. E aí nesse momento, quando você age dessa forma, é que você se coloca maior do que Deus. Sabe quem que fez isso? A serpente.
quando ela convenceu Eva a fazer o que Eva fez, lá no Éden. E olha no que deu. Porque a serpente chega para Eva e diz: foi isso que Deus falou? Não, mas não é bem assim. E aí gerou um problema. Pare de brincar de ser Deus. Segundo ponto. É ter, querido, uma atitude de gratidão por Ele ter nos perdoado. E por Ele ter nos tornado justos. Eu quero ler para os irmãos, se não abra, Romanos 5:8. Meu Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olhe para mim, amados. O ponto máximo da arrogância humana é a meritocracia em relação a Deus. É o achar que você merece ser perdoado por Deus. E existem, querido, pessoas que são tão arrogantes, mas tão arrogantes que são ainda capazes de negar o perdão para o outro. E aí, nesse contexto, como é que eu fico? Amados, nós nunca vamos ferir ninguém nessa terra como nós temos ferido o Senhor. Nós nunca vamos ser feridos como o Senhor tem sido ferido por causa das nossas ignorantes atitudes em relação a Ele, querido. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos escolhe, nos perdoa, nos ama, para poder nos chamar de amigos e de filhos. Essa que é a realidade da nossa vida, querido. Esse que é o ponto máximo daquilo que nós vivemos. Terceiro ponto. Buscar coragem na certeza de que nós temos um Deus que nós podemos confiar nele e esperar. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. Amados, a quem vamos temer? Homens? Demônios? Ninguém é maior do que o nosso Deus, querido. A quem nós vamos temer a ponto de se calar com essa verdade? Um Deus que nos deu o seu próprio Filho, um Deus que nos deu do seu próprio Espírito, querido, e tem nos sustentado, sem nós merecermos. Mas sabe qual é o problema? Preste atenção, o problema é que Ele ainda é somente um Deus que só serve para resolver os nossos problemas. Ele ainda não é o Deus pelo qual vale a pena se sacrificar, pelo qual vale a pena você ser envergonhado, ou odiado, seja pela família, pelos amigos, querido, seja por quem for, ou não vale a pena? Não vale a pena sofrer por Deus? Sabe o que a gente esquece? Ou talvez você lê e passa por cima, é que muitos se afastaram de Cristo, querido, por causa das verdades que saía da boca dele. Mas aqueles que permaneceram estão salvos.
Assim como houveram muitos que se aproximaram de Cristo por causa das suas curas, por causa dos seus milagres, e estão no inferno. E aí o que eu peço? Quarta sugestão, querido. É que nós podemos gerar coragem baseado em uma promessa de uma vida melhor e eterna. Eu quero ler 2 versículos para vocês. Preste atenção. Apocalipse 21, 7 e 8. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo ardente com enxofre. Essa é a segunda morte. Sabe o que você não tem percebido servindo a Cristo? É que todas as vezes que nós temos uma atitude de covardia, nós somos tomados diante da verdade pela incredulidade. E aí a incredulidade vai gerar um espírito de mentira e um espírito de engano. E aí você começa a ser conduzido por isso. Amados, leia Gênesis. Leia a queda do homem e da mulher. Aconteceu exatamente assim, querido. Agora, existem 2 questões, e aí você define se é uma notícia boa ou qual que é a notícia ruim, mas vamos lá. A primeira questão é que você pode viver assim todos os dias, que Deus conceder que você viva, sem problema nenhum, querido. E você ainda pode, todo dia, usar o amor de desculpa. Mas preste atenção, quando a morte bater na sua porta, e ela vai bater, aí, depois da morte, você vai perceber os frutos de tudo que você plantou diante de uma condenação eterna. Se é uma notícia boa ou ruim, você define. Mas você é livre. A outra questão é que se você permanece assim, segundo a palavra, não há lugar para você no céu. Amados, Deus nos deu tudo o que Ele tinha de mais precioso. O seu Filho, o seu Espírito, a sua palavra, a sua graça, o seu perdão, o seu amor, a misericórdia dele todo dia. E você sabe disso. O que mais você está esperando que Deus te dê? O que mais falta Deus te dá? Se nós teríamos que ser assim somente pelo que Ele já fez. Às vezes nós temos tanta coragem, querido, de, pagar preços de tolos. Mas não temos coragem de nos posicionar. Porque isso vai exigir que a gente se negue. Então o que mais você está esperando de Deus para que você possa se sacrificar por Ele? Amados, ou não vale a pena? Não, Deus, o Senhor não merece. Talvez você não fale, querido. Mas a gente sabe que atitudes às vezes contam muito mais. Se conta para nós, como é que funciona para Deus? Está vendo o nosso coração. Amados, aprenda uma coisa. Com esse livro, os corajosos avançam. Os covardes, querido, dão desculpas. Quem
Quem é você? Quem é você nesse contexto? Sabe por quê, querido, que eu pergunto isso? Porque a decisão é sua. A decisão é somente sua. Sabe qual é o meu receio? É você acreditar em uma salvação que você não vai ter, construindo um reino que é seu. Queridos, nós temos que perceber isso. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos cerca, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos é oferecido por esse mundo, ou pelas ideias, ou pelas filosofias humanas. A gente tem que tomar cuidado, porque existe nesse contexto Deus, o Deus que a gente diz que serve, o Deus que você bate no peito e diz que crê. Eu tenho que ter, querido, coragem, e eu estou encerrando aqui, para começar a pensar o seguinte, que não é porque Deus responde às minhas orações que eu estou bem na fita. Deus é bom, amém? E a Bíblia diz que Deus é bom com os ingratos e maus. De que lado que a gente está? Porque não tem bondade com o santo e fiel, é com os ingratos e maus. Então ou você está de um lado, ou você está do outro. Não se engane, porque tudo que você pede, você está recebendo. Amados, seja perceptível. Tenha discernimento. Tenha discernimento para perceber que às vezes, o dia da maior dor, é o dia que Deus vai construir mais na sua vida. E aí Ele precisa que você tenha coragem para enxergar isso. O dia da maior perca, talvez seja o dia que você mais ganhe, mas você precisa ter coragem para enxergar isso. Para não chegar diante de Deus e dizer: Deus, cadê o Senhor? Eu te sirvo. Acorde, querido. Acorde. Não queira chegar no céu, como a palavra diz, ainda com cheiro de fumaça. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse versículo, mas preste atenção. É mais ou menos como é mais ou menos a sua casa começar a pegar fogo e você sair com a sua roupa ainda em chamas. Ou seja, você vai chegar sem nada. Ah, mas o importante é chegar. Não, querido. O céu não é colônia de férias. Eu nunca tive lá, infelizmente. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Tenha coragem. Tenha ousadia para assumir o papel que Deus tem para você. Mapeie a sua vida. E comece a tirar a mão daquilo que você está controlando. Comece a se ouvir durante as suas orações. Eu estava orando hoje pelo culto, e aí eu arrepiei. Eu falei: Senhor, eu não quero isso. Macumbeiro arrepia. O espírito arrepia. Eu não quero isso. Isso é carne para mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Isso aqui não significa nada. Pode ser que um demônio passou do meu lado aqui e a minha sensibilidade espiritual detectou ele. Tipo Homem-Aranha. Mas eu quero mais. Eu não quero ficar vindo no culto, ficar arrepiando. Eu quero mudar, eu quero, querido, ter ousadia para manter esse evangelho em continuidade, amados. Porque eu temo o mal que está por vir. E ele vai vir. Eu temo o Deus que está por vir, e Ele vai vir. Porque você sabe, se você não sabe, aprenda. Deus mandou Jesus para livrar você do inferno. Deus não mandou Jesus para livrar você de dores, de temores. Deus
mandou Jesus para livrar você do próprio Deus, de um Deus irado, que nós ainda não conhecemos, e eu não quero conhecer, porque as pessoas do inferno vão conhecer esse Deus. Deus está lá, sem uma gota, meia gota de amor, só ira. E nós estávamos lá. Não é nenhuma questão de ir, a gente já estava lá. E aí Cristo vem e nos arranca do inferno. Eu preciso ter coragem para carregar isso, querido, acima de tudo. Eu preciso ter coragem para viver essa palavra, ainda que eu ande só. Eu preciso ter coragem para agradar a pessoa certa. Sabe por quê? Porque todo o resto vai virar pó. Tudo que você tem hoje vai ficar pelo caminho. Seus filhos, sua esposa, seu esposo, se são salvos, vão virar seus irmãos. Não há desfrutar deles depois. A convivência. Então o que eu faço aqui está valendo muito, querido. Mas eu tenho que fazer baseado em tudo o que Ele fez. Porque Ele é o meu Deus. Que me escolheu, que me amou e que me perdoou, querido. A decisão é sua. Tenha coragem. Tenha coragem de decidir pelo lado certo. A decisão é sua. Feche seus olhos.